Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, meus amigos, e hoje nós vamos falar sobre calamidades públicas. Mas antes, deixa seu like, curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, que a gente quer chegar rápido aos 100 mil inscritos e continuar divulgando informação de qualidade. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com o nosso Condomínio Informal e hoje nós vamos falar sobre calamidades públicas. Nós tivemos um evento em São Paulo muito grave um tempo atrás. No Sul isso está bastante recorrente. Nós estamos com um evento de seca extrema na região amazônica e isso nos parece que vai ser uma rotina de agora em diante e nós temos que nos preparar para isso. O nome disso é El Niño. É o Ninho. El Ninho. É Ninho. Mas é a Ninha. Não, é o Não, Ninho. agora já tá o El Ninho. É. Ah, já mudou? Antes era El Ninho, já mudou. É o El Ninho. Van, você quer começar? Posso começar. Veja, o nome nesse momento Não pouco importa. Porque verdadeiramente nós estamos enfrentando muitos dissabores, muitos transtornos, e a gente pode dizer que tudo isso é sinônimo de calamidade. Se pública ou privada, os problemas efetivamente vão acometer o síndico, a ponto das pessoas mandarem mensagens e colocar depois aquela siglinha embaixo. Já sei, a culpa é do síndico. E vejam, não é. As questões de calamidade pública, elas acometem diretamente as famílias que resolveram ali viver em condomínio, seja condomínio horizontal, seja condomínio vertical, seja condomínio comercial, enfim. E por quê? Porque normalmente os eventos da natureza, principalmente, e vejam, eu comecei falando sobre eventos da natureza, mas também existem outros eventos que também podem causar calamidades públicas e que tenham interferência na vida privada. A exemplo de greves, a exemplo de acidentes, enfim, isso também acaba atingindo e trazendo transtornos para dentro dos condomínios, porque esses eventos podem fazer com que os funcionários não venham trabalhar, por exemplo. E aí quem que vai trabalhar? Quem que vai tirar o lixo? Quem que vai entregar a correspondência? Então, nós temos que fazer essa divisão daquilo que é calamidade pública, que tem os eventos da natureza, e aqueles que têm eventos de terceiros, mas que também trazem as calamidades privadas. Nessa questão das calamidades públicas, tendo em vista as questões dos eventos da natureza, das quais a gente não tem qualquer ingerência, e eu vou repetir, o síndico não possui qualquer ingerência sobre os eventos da natureza, porque se assim o fosse, se nós tivéssemos esse poder tão natural, eu acredito que nós teríamos um anjinho bom e um anjinho ruim, bem assim, deditamente nos nossos ouvidos, falando, faça isso, faça aquilo. A nossa vida seria um pouco mais fácil, Seria mais fácil. Ou não também, mas eu acredito que toda responsabilidade traz toda ação uma consequência. A questão maior aqui é que esses eventos da natureza, eles acontecem de forma muito inesperada, em que pese hoje, a gente tem a questão também de avisos antes do evento, pela Defesa Civil. Eu já imagino que todos os síndicos que estão aí bastante previdentes já tenham acesso antecipadamente. Hoje o síndico previdente, ele também tem que olhar a questão da meteorologia, ele tem que estudar as questões de temperatura para poder efetivamente começar uma obra, enfim. Então, a questão da natureza, os eventos da natureza, eles interferem diretamente e podem ou não causar transtornos. Não vou nem usar calamidades, os transtornos. Sim. A falta de energia elétrica, ela pode acontecer por diversas razões. Seja ali por conta de um raio que pega um transformador, seja por conta de uma queda de árvore, seja por conta de desculpem a palavra, mas um barraco que foi construído num lugar que não deveria e que acaba pegando a fiação elétrica, seja por conta de pica-paus. Vejam, parece bobagem o que eu tô dizendo, mas tem lugares, condomínios, que ainda nós temos postes
que não são postes de concreto, que são postes de madeira, e um pica-pau pode, de repente, interferir ali Fechar na um questão... curto, fechar um curto e todo mundo fica sem energia. A questão maior é... Os transtornos, eles vão acontecer, os problemas vão acontecer e os dissabores também. A gente tem que saber também de quem é a responsabilidade. Existem questões que são de responsabilidade do síndico quando ele negligencia, ele omite ou ele age com imperícia, imprudência e omissão. E, obviamente, tem questões que não tem nada a ver com a gente. Que você pode cobrar de um prefeito, cobrar de um diretor de uma concessionária de energia elétrica, para não ter que citar nomes. Questões aí de vereadores, o legislativo. Tem outras questões que os próprios moradores podem cobrar das autoridades pertinentes. E aquelas outras que eles podem se ajoelhar e pedir e cobrar de Deus. Porque a maior parte dos eventos da natureza, o síndico não tem qualquer ingerência. Eu ia falar sobre isso. Já te passo a palavra um instante. Eu ia falar o seguinte, nós temos acesso à previsão meteorológica e aos avisos de possíveis catástrofes, inclusive de hoje, o dia que a gente está gravando, tá, gente? Não é o dia que está passando, mas de hoje para amanhã está previsto vendaval e chuva e tal. O que a gente pode fazer? O que está sob nosso controle? É disso que eu queria falar. A gente consegue... deixar o gerador abastecido para o caso de falta Era de energia, exatamente isso que eu ia falar. deixar o zelador de sobreaviso para caso a gente precise da interação dele, deixar os nossos prestadores contratados de sobreaviso, mas a gente não consegue ir lá no poste e religar a luz, porque quem faz isso é a concessionária. Ou trazer a água de volta para o condomínio. A gente pode ter uma empresa de abastecimento de água já de sobreaviso, mas a gente não consegue religar a água da Sabesp. Tem coisas que, assim, como diz bem o Carlos, o síndico pode muito, mas não pode tudo. Mas é interessante isso que você está falando, no sentido de não adianta o síndico sentar e falar: é calamidade, eu não tenho nada para fazer. Não, existe um trabalho preventivo a ser feito. São os planos de contingência. Exatamente, existem os planos de contingência, existem as atitudes como a limpeza de calhas, abastecimento de gerador. Preventivos. E muitos outros aí que... poda de árvore. Mas isso quem faz é a concessionária. Tá bom, mas você fez o pedido? Entendeu? Então, não é ficar sentado esperando... Inerte, né? As coisas acontecerem, né? E mesmo nas calamidades... nós temos normas também para serem seguidas, né? Eu teve um morador que falou: você não deixou aí os galões de combustível Peraí, posso deixar na sua casa? Você falou pra ele, posso ficar do lado do fogão da sua casa? Né? Então, o fato de estarmos vivendo, por exemplo, uma questão de calamidade, não quer dizer também que a gente não deva aí ter responsabilidades nos cuidados e regras, né? Que devem ser observadas. Carlos, eu acho importante você comentar, só, não sei se é isso que você vai falar, mas falar sobre especificamente isso que a Van está falando, como é a norma do abastecimento e tal. Primeiro de tudo isso, eu acho que é bastante comum em síndicos. Para aqueles que não conhecem a norma, é proibido você ter armazenado qualquer líquido inflamável, né, em qualquer área, mesmo que seja a céu aberto, tá? Mas... menos dentro do tanque do gerador, obviamente. Não dá brecha, senão vai ter gente. Só fazendo essa pequena ressalva. Dentro do tanque do gerador, beleza. Galão à parte, não, é proibido. E isso é uma coisa bastante comum que a gente pega em condomínios novos que a gente assume. Creio que vocês já passaram por isso, eu passo toda hora. Principalmente quando você está fazendo a transição de síndico morador para síndico profissional. Eu até entendo qual é a linha de raciocínio muitas vezes. Se de repente der algum problema, tem combustível ali para abastecer. Não, gente. E o risco de incêndio, de explosão e uma série de outros riscos aí. Risco trabalhista. Isso, risco trabalhista. Você vai ter o galão, mas você não vai ter o prédio mais. O fato é que toda vez que a gente assume um prédio que tem um gerador, a primeira coisa, que é trabalhar dentro da prevenção que a Priscila comentou, é garantir o seguinte: o gerador é feita a manutenção regular com uma empresa adequada, ele está bem abastecido e sempre que necessário chamar a empresa especializada. Tem empresa que tem aqueles caminhõezinhos tanque pequenininhos que entram inclusive dentro de garagem no subsolo, que o cara tem todos os EPIs, todos os equipamentos, ele sabe exatamente como faz esse abastecimento, né? Eu vou aqui só fazer uma ressalva e aqui eu faço o meu meia-culpa antes de qualquer coisa.
em quase 8 anos aí atuando nessa área, pela primeira vez, por conta desses episódios que nós tivemos em São Já sei Paulo o que vai recentes, falar e nós também. pela primeira vez, eu fiz 2 coisas que eu não aprovo os meus funcionários fazer. 2 condomínios que a gente não tinha como abastecer. 2 horas da manhã eu saí com um supervisor da empresa terceirizada. Você na contou viatura isso no dele. outro programa. Já confessou. Ah, é? Ah, então tá bom. Não, mas pode falar de novo, pode ter gente que não assistiu. E eu fui no posto de gasolina de madrugada abastecer galão para abastecer o tanque e ainda deixei um galãozinho lá de reserva de 20 litros porque a gente não sabia quando que ia voltar a luz, né? Gente, lembrando que teve condomínios em São Paulo que ficaram mais de 100 horas sem energia. Não, Foi, a energia acabou na 100 horas, sexta-feira à tarde e voltou mais para 100 condomínios na terça-feira, gente. Né? O condomínio que eu moro acabou às 4 horas da tarde a energia, voltou à meia-noite e meia, 1 hora da manhã do domingo. Então você imagina. A gente teve que voltar na terça. Foi engraçado, porque eu engraçado agora, né? Agora é engraçado. Nossa, eu não tô achando nada engraçado. Mas foi engraçado, porque quando eu fui numa dessas idas ao posto de gasolina, quem eu encontro? O supervisor da empresa terceirizada com a viatura dele do condomínio que eu moro. Ele estava lá também. Sabe? Porque foi um Deus nos acuda. Sim. Né? Já na segunda vez que aconteceu, que foi na semana passada, né? Que também teve um alerta. Quando a gente começou a falar, tem alerta no final de semana, pra vocês terem ideia, de 6 geradores, a gente abasteceu 4 até o topo, né? Mas aí eu falei assim, não quero mais galão, se tiver que fazer, a gente vai trabalhar Mas assim, depois do caos já deu pra gente desenvolver outros planos, outros né? São situações que a gente prevenção. nunca vivenciou isso. Eu não sei vocês, eu novidade. nunca tinha vivenciado uma Como situação essa. dessa. E aí eu falei assim, bom, também como contingência, ou você faz isso ou você acaba prejudicando. Na verdade, no mercado condominial aconteceu algo parecido. Isso foi em julho, agosto de 2012. Inclusive eu já era síndica. Eu nem sonhava saiu trabalhar isso nessa área ainda. Então, eu já era síndica em junho de 2012. E veja, teve um vendaval que também arrancou telhas de condomínios. Teve um caso de um prédio que eu era síndica na época, que as chuvas entravam por aqueles blocos de ventilação do elevador. Aí nós criamos vários planos de contingência para que nunca mais acontecesse absolutamente nada. Mas teve um caso parecidíssimo, mas foi em 2012. Nós estamos em 2023. 11 anos. Mas um caso que a gente... Você queria falar mais alguma coisa não, sobre isso? Esse ponto que você falou, só me lembrei de uma coisa, Vanessa. Você lembrou de um episódio em 2012. Eu realmente nem sonhava que ia trabalhar nessa área em algum momento. Mas nós tivemos, basicamente, o Rogério comentou agora há pouco, que para esse final de semana está previsto aí um vendaval de novo em São Paulo. Já é o 3º seguido. Isso vai ser recorrente, semanal. né? A gente tem que estar preparado para essas situações, né? O clima do planeta está mudando e a gente está tendo que aguentar com as consequências. Eu creio que a gente estava mais acostumado com relação a enchentes, né? Uhum. Tem alguns pontos da cidade que realmente enchem. Tem um ali perto da onde a gente mora que alagou a garagem até o teto do carro já 4 vezes, entendeu? Então... mas tá mudando, né? Mas o que eu ia falar é assim, nós passamos por um momento bastante crítico também, né? Que a Van falou, não é só questão de climática, né? Nós temos outras questões, né? A questão da pandemia, por exemplo. A gente, passamos por essa fase, mas o quanto a gente aprendeu durante a pandemia. Mas só eu lembro quanto eu fiquei louca nos 15 primeiros dias. A gente teve um dia que a gente tem uma equipe num condomínio que é todo mundo orgânico, dos 5, eles têm 5 porteiros, eles têm um porteiro de reserva já, que é raríssimo em condomínio. Eles já têm. 4 ficaram com Covid. Olha isso, gente. Você Aí, faz o que numa hora dessa? A gente teve que contratar emergencialmente uma terceirizada. Então, assim, hoje a gente já tem um plano de contingência para isso. Mas era uma coisa que era impensável. Como você ia pensar? Você, geralmente, para quem não está familiarizado com isso, uma portaria orgânica tem 4 funcionários. Que são manhã, tarde e noite e um folguista que vai cobrindo as folgas de cada um. Esse condomínio tem 5. Então a gente estava tranquilo.
a gente já está seguro. A gente já tem um a mais. 4 ficaram doentes. Qual é a possibilidade, qual é me fugiu a palavra, mas assim, hipótese. qual a hipótese de 4 de 5 ficarem doentes ao mesmo tempo? Só E na com pandemia. Covid, isso era muito comum, Sim. porque um pegava e passava para todo mundo. Então, assim, aí você já desenvolve um novo plano, greve de metrô, greve de ônibus. A gente já, em geral, a gente já é informado antecipadamente que vai haver apesar da greve ser anunciada muito em cima da hora, Um dia antes, algumas a horas. gente já sabe com antecedência que vai ter a organização lá do sindicato para decidir ou não pela greve. Então, a gente já se prepara E não é só para fazer gente, a cobertura, né? Assim, Assim, os funcionários já sabem que se for necessário pegar um carro, não posso falar o nome das empresas? De aplicativo, ou um táxi, pegue que o condomínio reembolsa, então, mas né? isso está No plano de Isso. contingência, exatamente. Esse é o ponto. Assim, a gente está falando muito em climático, porque a gente está vivendo muito o climático, né? E assim, eu entendo que essas situações separam os homens dos meninos, né? Os síndicos dos... E as mulheres das meninas. Vamos ser igualdade de gênero. Mas os profissionais daqueles que estão no mercado só para receber sim. a nota fiscal no final do Perfeito. mês, né? Então, você usa a experiência para já se prevenir, né? Então, é isso que é um plano de contingência. E assim, olha, quem ainda não criou, criar listas de transmissão, porque hoje todo mundo fica sem geladeira, mas não fica sem celular. O e-mail meio que morreu, né? Ninguém usa mais e-mail. Exatamente. Aplicativos. A questão de sempre, de forma periódica, passar para os moradores, para que eles também tenham conhecimento de telefones de contato de emergência. Se tem um problema com o SAMU, para quem que eu ligo? É bombeiro, para quem que eu ligo? Polícia, qual que eu ligo? Então, assim, esses contatos, eles não têm que ficar somente com os funcionários do condomínio. Depois, se vocês quiserem, eu passo um printzinho que eu tenho e eu mando periodicamente. E é de forma importante, periódica. Ivan, assim, depois eu devolvo para você, mas é uma coisa que você já falou em outros programas e eu acho importante a gente reforçar, não dependa só do síndico para ter ação. Se você perceber alguma coisa, se você pensar e reparar que pode fazer algo, faça. Se você puder ligar para a concessionária, ligue. Faça, Se você exato. vê uma questão, acione quem seja de direito. Não espere sempre que o outro faça. Seja proativo. Exatamente, porque o síndico, gente, ele não é o capacho, ele não é o mordomo E não é onipresente que vai te também, trazer né? o papel higiênico, né? Igual aquele comercial. Ele não é essa pessoa, ele é gestor, mas o gestor também dorme, né? Eu tive um caso de E calamidade não é nos só prédios. questão de dormir, mas você pode, de repente, estar embaixo de um carro que ficou Sim, preso numa árvore. pode acontecer. Teve um caso que eu mandei a última mensagem para os moradores, falando que o gerador tinha sido ali abastecido às 2h. E de verdade, eu tava cansada de tanto tentar ligar e trabalhando diretamente no feriadaço, final de semana, minha família inteira falou, tem mais mãe, não tem mais mulher, não tem mais nada, Porque né? as empresas não estavam dando conta também de atender. E eu mandei a mensagem às 2h a última, e eu falei, eu preciso descansar. Eu acordei às 5 para verificar se o gerador ainda tá... Acordei para verificar se o gerador tava ainda com combustível. A moradora me liga às 6h. Você não serve para nada. Até agora, desde as 2h eu não recebo nenhuma comunicação. Aí, veja, mas assim, a gente fala um exemplo de uma pessoa, mas isso aí dentro de um condomínio grande, de mais de 300 unidades, é muita gente fazendo o mesmo tipo de reclamação. E se uma pessoa começa, isso... exato. meio que rastilho de pólvora. Porque aí fica a lista de transmissão, onde o síndico manda as mensagens, os funcionários mandam a mensagem, mas os moradores não têm interação. Aí vem o outro grupo, que é os dos guerreiros do WhatsApp, que eles começam ali a fazer um ruído enorme e não percebem, não sabem. Hoje ninguém compra mais jornal, dificilmente tem condomínios que eles recebem ali o jornal físico. Raríssimo. Né? As pessoas veem tudo hoje, por quê? Por conta do celular. Procurem informação também, né? Eu falo que muita coisa termina na ignorância, no sentido de não saber. E aí, do não saber, vira uma ignorância de selvageria. Então, hoje, eu tenho lidado com muitos moradores de forma que são muito selvagens. Esse é o termo que eu passei a utilizar hoje, que são selvagens. Não tem educação, respeito por ninguém. E isso, a gente também cabe ao síndico trazer essas conscientizações. E os moradores precisam saber do que acontece por detrás
trás dos bastidores, com esse tipo de ação, principalmente quando envolve funcionários do condomínio e prestadores de serviço, mesmo os terceirizados, porque sim, nós somos tomadores do serviço, porque as questões que são trazidas pelos moradores podem gerar passivo trabalhista de dano moral e todo o escambau a mais. Então, eu acho que os síndicos, eles têm que começar também a trazer essas coisas que acontecem dos condôminos que a gente chama de antissociais, para que toda a massa, exato, para que toda a massa condominial saiba o que o síndico também está passando, porque a gente não tem que segurar todo o rojão na mão. Essa é uma questão de calamidade pública, mas que pode virar uma calamidade com o infarto de um síndico. Sim, sem dúvida. Esse ponto que você abordou, só vou encerrar Não, meu vai lá, comentário aqui. vai lá. E aqui vai para os moradores de condomínio, gente. Pelo amor de Deus, situações atípicas e emergenciais têm que ser tratadas da mesma forma. Então não dá para você que é morador do condomínio achar que tá vida normal, porque não está. Vou dar um exemplo prático. Condomínios com gerador. Quando acaba a luz, o gerador começa a funcionar, normalmente o gerador alimenta o quê? Elevador de serviço. Então, se tem 2 elevadores privativos e um de serviço, vai ficar só o de serviço funcionando, porque tem um fundamento para que o gerador tenha um período maior de funcionamento sem precisar de reabastecimento. Numa hora dessa, você como morador querer o conforto de subir no elevador social é no mínimo, para dizer bem o mínimo e ser respeitoso, é no mínimo incoerente da sua parte. É você achar que uma situação emergencial tá tudo bem, vamos tratar como se fosse normal. Já tem que dar graças a Deus que tem um elevador. Pois né? pois condomínio não é Titanic, né? Tá afundando e a música clássica rolando. E festas, né? E festas. O cara alugou o salão de festas justamente no momento de crise. Como é que vai rolar a festa? E, inevitavelmente, o gerador faz barulho. Sim, e solta fumaça. Né? Bem lembrado. Inevitavelmente, o gerador faz barulho. Pessoal, acabou o nosso tempo. A gente quis trazer esse assunto porque é um assunto que está ficando recorrente. E eu acho que a mensagem que a gente quis passar aqui é: tudo pode ser planejado anteriormente, mas nem tudo pode ser resolvido. Então, só um parênteses. Leve sempre com você a chave das 2 portas do seu apartamento. E uma lanterna. Isso é um plano de contingência pessoal. Pessoal, exatamente. Então, assim, a gente quis trazer, assim, a gente consegue antecipar várias coisas. Mas tem coisas que não estão na nossa mão, que a gente precisa esperar o órgão público, a concessionária, Deus, São Pedro, seja lá quem for, resolver. Então, assim, a gente faz o que a gente pode. Eu acho que essa é a mensagem. E se acabar a luz, só uma questãozinha. Vai namorar, faz um jantar à luz de vela. Dorme. A primeira coisa que você faz é reclama com a concessionária. Fez isso, você ajuda muito a gente. Depois você vai fazer o que você quiser e espera voltar. E vai ser feliz, porque gente feliz não enche o saco. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deixa seu like, curta o nosso canal, compartilhe e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.